Olha só, a gente está trazendo aqui mais um questionamento ou uma afirmativa, que tem se ouvido aí muito entre jovens, né? Principalmente agora estamos falando de jovens cristãos. Mais Jesus, menos religião? Mais Jesus, menos religião. É possível? É possível essa realidade? Padre começa? Então esse deu ao senhor. Padre, vamos lá. Tá respirando fundo, ele tá respirando fundo. Respirou fundo 3 vezes que eu contei aqui, ó. Então vejam, a coisa é a seguinte. O que acontece é que existe uma tentativa de desmontar as religiões organizadas. Porque, gente, se nós estamos organizados e juntos, nós somos uma força política. Ok? Se nós estamos cada um sozinho na sua bolha, nós não somos uma força política. Então, quando você chega e diz assim, o Estado é laico, você não tem direito como católico de se manifestar política e publicamente como católico. Opa, o que é que você fez? Você pegou os católicos, fragmentou, agora você é um. Você não é mais milhões de pessoas. Politicamente, o que é que você é? Um. Você é um voto, sozinho, desarticulado, desorganizado. Muito bem. Mais Jesus, menos religião. O que é que você está fazendo? Tirando a força da religião organizada. Em contrapartida, você pode organizar qualquer grupo ideológico, né, de ateus, de materialistas, de grupos antifamília, de grupo pró-aborto, de grupo pró todo tipo de revolução maluca, porque aí eles são grupo organizado, porque eles não têm religião. Mas, gente, o ateísmo é uma religião organizada. Eles estão se organizando. Eles não carregam o nome de religião, claro, porque não acreditam que Deus existe, mas eles se organizam. E eles são um grupo, e eles se manifestam politicamente, e eles conduzem o país politicamente, enquanto milhões de cristãos são obrigados a ficar quietinho em casa. Por quê? Porque a sua religião você vive no seu quarto. Você não pode viver em praça pública, porque o Estado é laico. Então o que acontece? Todas as religiões organizadas não têm direito civil. Quem tem direito civil é somente uma única religião organizada. Qual é a única religião organizada que tem direito civil? O ateísmo. Pronto. O ateísmo tem direito. Então eles podem. Você tem, vamos tirar os crucifixos dos tribunais, porque o Estado é laico. Uma parede vazia é uma posição religiosa. Chama-se Deus não existe. Deus não vai conduzir os nossos juízes, eles vão julgar da cabeça deles, não vão julgar conforme a consciência de quem está debaixo de uma lei divina. Está entendendo? Então, nós temos que entender que o ateísmo é uma atitude religiosa, e é uma atitude religiosa que se organiza ao redor de outras coisas, porque é claro, se Deus não existe, você se organiza ao redor de quê? De valores ateus, e você promove esses valores ateus e coloca goela abaixo da população religiosa inteira de um país, porque essa minoria organizada e barulhenta, chamada ateísmo materialista, eles são os únicos que têm direito de cidadania. Nós somos menor de idade, nós não podemos nos organizar e não podemos bater na mesa e dizer, aqui não. Está entendendo? Então, graças a Deus, o Brasil acordou para essa realidade. E as pessoas com suas religiões organizadas, não é, podem se manifestar politicamente. Portanto, mais Jesus e menos religião, pode parecer até um jargão muito bonitinho, mas o que está dizendo é o seguinte, vamos fragmentar esses cristãos, e aí a gente domina. Está tudo dominado. Eu queria dizer uma questão assim, que é bem pessoal, tá? Tem um livro chamado, o autor é Colantes, chama A Fé Católica, é um livro pequenininho assim, né? De documentos da igreja. Ali
para quem, a pessoa que perguntou e tal, ou quem quiser procurar, vai encontrar ali muita coisa sobre isso, né? Porque não é possível realmente tirar Jesus da igreja que ele mesmo pensou e nos deu, né? Ou seja, nós fazemos parte. Mas eu digo uma questão pessoal. No dia 12 de outubro de 1997, às 11 horas da manhã, eu fui convidado por um senhor a ir numa missa. E eu era budista tibetano. Eu fui com o meu irmão de sangue e 2 amigos, né? E esse Jesus que vive nas nuvens aí, eu não tinha conhecido. Eu conheci indo numa missa. E eu me converti nesse dia 12 de outubro, às 11 horas da manhã, com um sacerdote celebrando a Santa Missa. Então essa história de o Jesus, assim, parece que, sei, alguém do armário, da biblioteca e tal, é conversa fiada. Porque nas Escrituras, na vida dos santos, se você for olhar, de Santa Teresa, São Bernardo Claraval, de Santo Antão, de quem for e tal, você vai ver a experiência deles dentro da igreja. Então, eu diria que a frase é provocativa para a gente poder falar, eu entendo isso. Então, eu digo que o que eu vi na minha vida pessoal foi isso. Eu o encontrei, apesar de que encontrar é uma coisa e outra coisa é se unir a ele. Eu o encontrei na Igreja Católica e lendo sobre o assunto, lendo sobre o cristianismo, desconheço o Jesus da nuvem. Ele é bem concreto dentro da igreja. Professor... Professor, o senhor citou, né, na sua palestra sobre o aumento do suicídio de jovens. E aí, tem a Ana Petilo está perguntando, por que o aumento do suicídio entre os jovens? E o que a igreja está fazendo por isso? E os missionários, como salvar essas vidas? Tá bom, então, vamos lá. Bom, primeiro, nós temos uma família sendo atacada, fragmentada, uma família que tem que se matar para trabalhar, para conseguir se manter. O seu filho está numa escola que durante bastante tempo foi tomada. Eu sou professor e a nossa formação, a formação de um professor de 100 anos atrás não era pior ou rasinha como as pessoas imaginam, tá? E aí hoje o que acontece é que a nossa formação é muito distinta. O aparelho estatal impõe ao professor toda uma desestrutura que ele passa para essa criança. Então você vai imaginando uma família distante, fragmentada, um jovem que está numa escola que, no meu modo de ver, é quase como se fosse a minha esposa é farmacêutica, então ela chama aquilo de uma placa de cultura, né? Ou seja, cultivo de bactérias. Então vai cultivando bactérias na cabeça deles. Duplicidade de critérios em tudo que ele vê pelas mídias. Ele vê um programa que te apresenta uma ideia de um jeito, de outro jeito, e parece que todas são boas. Então ele não tem critérios objetivos. Te mostra a vida, te apresenta a vida tão bela quanto ela é, mas de um modo que você parece que ela está sempre escapando, você está sempre se matando para conseguir coisas, aparecer para as pessoas como bonzinho, boazinha, não sei o que e tal. E no fundo eu estou construindo um ser humano que fica passível de se sentir desesperado, porque eu não encontro solidez. Tiraram minha família, eu não encontro em nenhum lugar, eu me vejo só, e esse só é um só quase que absoluto também. Por quê? Porque não tem Deus, parece também para as coisas, porque falaram que não existe, é tudo relativismo, eu faço você ficar refém dos seus desejos, você só faz o que quer, quando quer, como quer, que o hedonismo pensa assim. Então, nesse mundo materialista, dessa desestrutura, ela tem feito com que o ser humano chegue a um ponto
que ele acaba indo para esse tipo de situação. Eu estava em Itapetininga na semana que tinham dois jovens se suicidado. E não vale a pena entrar em detalhes, né? 2 famílias e tudo mais tal. Mas vem acontecendo isso. E isso é fruto dessa implementação de ideias equivocadas. Se os critérios fossem baseados na verdade, no bem, na beleza, o homem fosse auxiliado, a família promovida, a escola bem cuidada, ou seja, essas estruturas bem, você vê solidez, ainda que alguém possa, infelizmente, também cometer o mesmo ato, mas com muito menos dado. O aumento tem a ver com uma grande desestruturação social, familiar e pessoal. Isso muito rápido sendo dito, tá? Não sei se o padre quer complementar. Antes do padre comentar, desculpa interromper, professor, é porque em meio a tantas coisas que nós trouxemos aqui, como o tempo já está avançado, eu vejo que é importante também trazer um assunto pertinente, que está até nos envelopes ali, o Thiago vai me matar se ele tirar isso depois, que é o politicamente correto. Porque parece que é um vírus que entrou na sociedade e que sempre quando alguém se levanta para defender a verdade e aquilo que realmente é belo, é sublime, vem alguém com o politicamente correto e começa a pintar as paredes e a pintar a realidade e a mudar tudo. E eu gostaria que tanto o padre como o senhor também, professor, comentassem a respeito desse politicamente correto. Veja, a questão do politicamente correto é uma, digamos assim, uma arma inventada, não é, por esses grupos minoritários revolucionários marxistas para calar a boca da maioria. Graças a Deus, o Brasil está sendo curado dessa doença. Qual era a doença do Brasil? A doença do Brasil era maioria silenciosa. Ou seja, o Brasil é uma maioria de pessoas com valores cristãos. Nós somos um país com história cristã. Mas essa maioria, ela está amordaçada pela arma do politicamente correto. Você não pode dizer o que você pensa porque você está julgando os outros. Não, você não pode julgar os outros. Mas não se trata de julgar os outros, trata-se de se julgar ideias. Você é uma pessoa, você é um cidadão, você é um irmão cristão, ou não, um cidadão que merece todo o meu respeito. Eu respeito profundamente você, mas a sua ideia não presta. Você não é a sua ideia, mas a sua ideia está errada. E a gente pode debater. A gente pode dizer, cara, você está completamente errado. Eu respeito você. Você é uma... Ou seja, o politicamente correto cria uma coisa chamada crime de opinião. Entendeu? Então transforma tudo em crime de opinião. Você não pode mais dizer. Então você fica amordaçado. Ora, essa mordaça, ela só serve para a maioria de valores cristãos tradicionais e conservadores. Os revolucionários podem dizer tudo, porque eles inventaram a arma para não amordaçarem a si mesmos. Então você fica dentro do quadradinho. O que é que, se você for olhar por trás de qualquer realidade politicamente correta, você vai encontrar o quê? Uma agenda marxista por trás. Qualquer uma. Qualquer uma. Por quê? Porque o marxismo, ele vive de quê? De colocar uns contra os outros e criar esse ambiente de divisão, de tensão, e atrás de uma pseudo-tolerância e respeito, o que acontece, na verdade, é o amordaçamento, não é, daqueles que têm os valores cristãos e tradicionais. Professor, fica à vontade. Pela manhã, eu comentei que a Inglaterra aceitou que uma mãe, porque ela é mãe, processou o médico, porque o médico apenas constatou que ela estava grávida. Parabéns, mãe, a senhora está grávida de uma criança, tal. Ela processou o médico,
levantou-se toda uma movimentação e conseguiram proibir. Os médicos não podem mais falar parabéns, falar mãe, pai, homem e mulher. Isso é sério, isso está provado. Você pode pesquisar na internet e ver isso, tá? Isso é uma castração. Isso é uma castração. Esses mesmos grupos falam tanto de liberdade, eles olham, falando, olha, esse pessoal é um entrave. Nós aqui somos um entrave. O entrave é o objeto de uma injustiça social. Então, para ser justo, assim eles dizem, então eles vêm fazer o quê? Te proibir. O politicamente correto, ele vai tentando falar, não pode usar os pronomes, assim na Suécia, assim em outros países, no Canadá, aprovando isso e tal. Então, o receio que as pessoas têm é sempre a impopularidade. Não estou dizendo que a gente tem que ser agressivo no modo de falar, mas é ser impopular, a não mostrar a verdade. Agora eu não posso falar, aquele médico não podia falar, parabéns mãe, era mãe, um fato, né, comprovado, ciência, virar e falar parabéns, fico feliz por ela. Não, não pode fazer isso. É um mundo chato. Poxa, que bom estar com você, meu caro amigo. Mas espera lá, você sabe? Eu não sei, desculpa, eu não sei como é que você vive. O que eu estou vendo é você, homem, eu estou te tratando assim. Que desrespeito tem nisso? O desrespeito está em falar, cale a boca você que está mostrando a realidade. Pare de me mostrar a realidade. Eu estou querendo subverter a realidade, porque assim eu tomo você, e aí você vai me servir. E é o que eles estão tentando fazer com todos nós. Nós estamos experimentando no Brasil de longa data, esse romper com o politicamente correto. Levantamos falando, não, tchau, ideologia de gênero. E quanto tempo precisar fazer, estarei à disposição. Mas por quê? Porque eu gosto do tema? Não, pelo bem das pessoas. Então, o politicamente correto não pode ser introjetado, ou não, agora eu vou ter que falar assim, assado. Vamos tomar cuidado. Olha só, um desafio agora, bem grande, uma pergunta aqui em 5 minutos para a gente responder. Acho que rola, né? Vamos lá? Foi enviada também através do nosso card pelo Instagram, @RevoluçãoJesus. Sim. Qual a posição da Igreja Católica sobre os LGBTs? Eu ainda não tenho uma ideia clara da posição da Igreja Católica quanto a isso. A Igreja Católica, ela é a favor de todos os seres humanos e, ao mesmo tempo, ela crê profundamente que nós fazemos escolhas que nos destroem e nos machucam. Portanto, o sexo, tal qual ele foi criado, como está no Catecismo da Igreja Católica, ele deve ser exercido pelo homem e pela mulher, porque Deus criou o sexo para a procriação, não sei se vocês já notaram isso, mas quando um homem se une a uma mulher, nasce uma criança, né? Ou seja, isso acontece. Acontece Né? mesmo. É uma coisa assim, é um achado científico, né? Vejam, e esta é a realidade da sexualidade como ela foi criada por Deus. Como os seres humanos nascem frágeis, os seres humanos precisam que o homem e a mulher estejam num relacionamento estável, chamado matrimônio, de compromisso mútuo, porque essas crianças, durante longo tempo, irão precisar do pai e da mãe. Não é? Nenhum animal é tão dependente como o ser humano, que vive 20 anos e ainda não consegue fazer se colocar na vida do jeito que ele gostaria. Então precisamos de uma sociedade estável. Agora você quebra isso e diz, pai e mãe não precisa mais, eu vou desonerar você, vou tirar isso dos seus ombros, vem cá, manda para a escola, o Estado vai assumir o ônus de educar seu pai, seu filho e sua filha. Esquece, não é esse o assunto, mas o assunto é, vejam, esta é a sexualidade como ela é, e é assim que Deus criou a sexualidade, e o exercício da sexualidade fora do casamento de um homem e de uma mulher, abertos à vida, irá machucar você,
isto é contra os gays, as lésbicas, os transexuais, etc. e tal. Não, é contra todo mundo, entre aspas. A igreja é democrática nesse sentido, no sentido de dizer, vejam, gente, não é porque é um homem e uma mulher exercendo o sexo que isso está correto. Não. O sexo só pode ser realizado dentro da castidade conjugal, ou seja, homem, mulher, unidos em matrimônio estável para a procriação, para educar os seus filhos. Esse é o sexo. Nós dizemos que fora disso, você vai se machucar. Esse juízo, ele vale para gays, lésbicas, transexuais, mas também heterossexuais. Também. Nesse sentido, a gente poderia dizer que o pecado é bem democrático. O pecado sexual, ele afeta a todos. Então a igreja não julga isso com relação à população LGBT+. Não, a igreja diz a todos, inclusive aos heterossexuais, parem de se machucar, vivamos a sexualidade como Deus criou. Olá, desafio cumprido. Um acréscimo para Olha, professor. eu tive algumas experiências em viagens, uma delas no Panamá, por conta de um encontro. A ONU, para a América Latina, se chama OEA, Organização dos Estados Americanos. E aí, nós como grupo, fomos lá para poder fazer um trabalho de defesa da família, e passei alguns dias ali participando da Assembleia Geral dentro da OEA. E a discussão seria sobre educação. Foram 10 horas sendo faladas sobre sexualidade. Então, o que eu diria é o seguinte, o que eu assisti foi algo que as pessoas não veem, que você está na sua casa, ou mesmo a pessoa que é homossexual não vê. O que eles fazem ali é de uma atitude bastante intolerante, desrespeitosa, de coisas inexistentes, evidentemente inexistentes. Eles eram super respeitados e mexiam com as moças do nosso grupo para tirar sarro, faziam um monte de coisa que eles não aparecem na televisão. Eu não estou falando homossexual, estou falando aquilo que a igreja já falou do chamado lobby político por implementar uma desconstrução do ser humano. Ele não está nem aí para a pessoa, ele não está nem aí. Muitos dos movimentos feministas já falaram isso, não está nem aí se o fulano é homossexual, nada disso. Ele usa as pessoas. O que eu assisti na OEA era, a pessoa nem sabe o que ele está fazendo lá, e o que ele quer fazer é desconstruir a tua vida. Ou seja, eu nunca cheguei, falei, olha, eu sou casado, tenho filhos, e é o seguinte, olha, agora todo mundo tem que seguir a minha agenda e tal. Ah, mas Felipe, naturalmente é assim. Não, naturalmente a gente não está implementando isso no mundo. Agora, querem implementar um tipo de sexualidade, esses grupos politizados. Essa é a questão por trás desses vários grupos de vários nomes que nos desrespeitaram. Eu já fui desrespeitado muitas vezes e nunca devolvi, né, e tal. Agora, lógico, conheço homossexuais, já conversaram comigo? Já, é uma coisa. Agora, o pessoal do movimento politizado que usa do Estado para poder fazer isso, implementar cartilhas, materiais das mais várias formas e que não falam a verdade sobre isso, é uma outra história.